Parashá 11, Kitzá, Shemot 30, 11. Adonai disse a Moshe: quando você realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Toda pessoa sujeita ao censo deve pagar como oferta a Adonai metade de um shekel, 5,6 gramas de prata, de acordo com o padrão de shekel do santuário, um shekel igual a 20 gerot. Todos com mais de 20 anos de idade sujeitos ao censo devem apresentar essa oferta a Adonai. O rico não deve contribuir com mais, nem o pobre com menos de meio shekel, quando apresentar a oferta a Adonai, para expiar pela vida de vocês. Receba o dinheiro pela expiação do povo de Israel e empregue-o no serviço da tenda do encontro, para que seja uma recordação do povo de Israel diante de Adonai, para expiar-lhes a vida. Adonai disse a Moshe: faça uma bacia de bronze com base de bronze para a lavagem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. Ponha água nela. Aharon e seus filhos lavarão as mãos e os pés ali, quando entrarem na tenda do encontro. Eles devem lavar-se com água para não morrerem. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar pelo fogo uma oferta a Adonai, eles devem lavar as mãos e os pés para não morrerem. Esta deve ser uma lei perpétua para eles em todas as gerações. Adonai disse a Moshe: pegue as melhores especiarias, 50 shkalim de mirra, 55 quilos, metade dessa quantia, 250 shkalim, de canela aromática, 28 quilos, 250 shkalim de cana aromática, 500 shkalim de cássia, use o padrão do santuário, e 3,7 litros de azeite de oliva, e faça com eles o sagrado óleo da unção. Misture-o e perfume-o como faria um fabricante de perfumes experiente. Ele será o sagrado óleo da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa e todos os seus utensílios, a menorá e todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Vocês devem consagrá-los. Eles serão especialmente sagrados, e tudo o que tocar neles será sagrado. Então, unja Aharon e seus filhos, consagre-os a meu serviço no ofício de Kohen. Fale ao povo de Israel: este deve ser um óleo sagrado de unção para mim, em todas as suas gerações. Ele não deverá ser usado para ungir o corpo de nenhuma pessoa, e vocês não devem fazer nada semelhante a ele, com a mesma composição de ingredientes. Ele é sagrado, e vocês devem tratá-lo como sagrado. Quem fizer algo semelhante a ele ou usá-lo de alguma forma não autorizada, deverá ser eliminado do povo. Adonai disse a Moshe: pegue essências de plantas aromáticas, resina de bálsamo, raiz de ônica doce e resina de gálbano amargo, essas especiarias e o incenso, todos em quantidades iguais, e faça incenso misturado e perfumado como produto de um fabricante de perfumes experiente, salgado, puro e sagrado. Moa bem fino um pouco dele e coloque-o diante do testemunho na tenda do encontro, em que eu me encontrarei com você. Ele deve ser considerado especialmente sagrado. Não faça para vocês uso particular disso, nenhum tipo de incenso semelhante a ele, com os mesmos ingredientes na composição. Tratem-no como consagrado para Adonai. Quem fizer algo semelhante a ele e usá-lo como perfume, deverá ser eliminado do povo. Shemot 31. Adonai disse a Moshe: separei Bitzalel, o filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento de todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre de projeto em ouro, prata, bronze, no corte de pedras preciosas de encaixe, entalhamento e todas as outras artes. Apontei também Oholvav, filho de
Ar-Shamar, da tribo de Dan, como seu ajudante. Além disso, dotei todos os artífices de sabedoria para fazerem tudo o que ordenei a você: a tenda do encontro, a arca do testemunho, a cobertura da arca sobre ela, todos os utensílios da tenda, a mesa e seus utensílios, a menorá pura e todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios, a bacia e sua base, as roupas para o ofício, as roupas sagradas de Aharon, o Kohen, as roupas de seus filhos, para que eles sirvam no ofício de Kohen, o óleo da unção e o incenso de ervas aromáticas para o lugar sagrado. Eles devem fazer tudo como eu ordenei a você. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, guardem meus Shabaiot, pois este é um sinal entre mim e vocês, por todas as gerações, para que saibam que eu, Adonai, que os separo para mim. Portanto, guardem meu Shabat, pois ele foi separado para vocês. Quem o tratar como algo comum deve ser executado, pois quem realizar algum tipo de trabalho nele deverá ser eliminado do povo. Realizem seu trabalho em 6 dias, mas o 7º dia é Shabat, para o descanso absoluto separado para Adonai. Quem realizar qualquer trabalho no dia do Shabat será executado. O povo de Israel deverá guardar e observar o Shabat em todas as gerações como aliança perpétua. Ele é um sinal entre mim e o povo de Israel para sempre, pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, mas no 7º dia parou de trabalhar e descansou. Quando terminou de falar com Moshe no Monte Sinai, Adonai deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, inscritas pelo dedo de Deus. Shemot 32. Quando o povo viu que Moshe demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Aharon e lhe disse: mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Aharon lhes disse: que suas mulheres, seus filhos e suas filhas retirem seus brincos de ouro e os tragam a mim. O povo tirou os brincos de ouro e os trouxe a Aharon. Ele recebeu o que lhe deram, derreteu-o e deu-lhe a forma de um bezerro. Eles disseram: Israel, eis o seu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Ao ver isso, Aharon construiu um altar diante dele e anunciou: amanhã será um dia de festa para Adonai. Na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e apresentaram uma oferta queimada e ofertas de paz. Mais tarde, o povo assentou-se para comer e beber. Depois, eles se entregaram à folia. Adonai disse a Moshe: desça rápido. O seu povo, que você trouxe da terra do Egito, corrompeu-se, e deixaram de lado muito rapidamente o caminho que lhes ordenei a seguir. Eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram-na, sacrificaram-lhe e disseram: Israel, eis o seu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Adonai continuou falando com Moshe: tenho observado esse povo. Você pode perceber como eles são teimosos. Agora, deixe-me só, para que minha ira se acenda contra eles e eu lhes dê um fim. Em lugar deles, farei uma grande nação de você. Moshe intercedeu a Adonai, seu Deus. Ele disse: Adonai, por que deve tua ira acender-se contra teu povo, a quem tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte? Porque deixar os egípcios dizerem: ele os tirou daqui com más intenções para matá-los nas colinas e eliminá-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente, compadece-te, não tragas tamanho desastre sobre teu povo. Lembra-te de Avraham, Yitzhak e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo. Tu lhes prometeste: farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei toda esta terra sobre a qual tenho falado a seus descendentes, e eles a possuirão para sempre. Então Adonai mudou de ideia a respeito do desastre que planejou trazer sobre seu povo.
Moshe virou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas inscritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escrita foi feita pelo próprio Deus, gravada nas tábuas. Quando Yehoshua ouviu a gritaria do povo, disse a Moshe: soa como se houvesse guerra no acampamento. Ele respondeu: não se trata de clamor de vitória nem de lamento pela derrota. Ouço o som do povo cantando. No momento, porém, em que Moshe aproximou-se do acampamento, quando viu o bezerro e as danças, ele ficou irado. Jogou as tábuas que ele estava trazendo e despedaçou-as junto à base da montanha. Agarrou o bezerro que eles fizeram, derreteu-o no fogo e moeu-o até virar pó, espalhando-o na água. Então ele fez o povo de Israel bebê-la. Moshe disse a Aharon: o que esse povo fez a você para que o liderasse nesse pecado terrível? Aharon respondeu: não se ire, meu senhor. Você sabe como é este povo. Eles estão determinados a fazer o mal. Assim me disseram: faça-nos deuses que sigam à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Eu lhes respondi: quem tiver ouro, tire-o. Eles o deram a mim. Eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moshe viu que o povo havia perdido o controle, pois Aharon lhes permitiu sair do controle, para a zombaria dos seus inimigos, Moshe parou à entrada do acampamento e gritou: quem for de Adonai, venha até mim. Todos os descendentes de Levi agruparam-se em torno dele. Ele lhes disse: eis o que Adonai, o Deus de Israel, diz: cada um de vocês ponha a espada a seu lado, suba e desça o acampamento, de um portão ao outro. Todo homem deve matar seu parente, o próprio amigo e vizinho. Os filhos de Levi fizeram o que Moshe disse, e nesse dia 3.000 homens do povo morreram. Moshe disse: consagrem-se hoje para Adonai, pois cada um de vocês está contra o próprio filho e contra seu parente, a fim de trazerem hoje a bênção sobre si mesmos. No dia seguinte, Moshe disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível. Agora eu subirei a Adonai. Talvez eu consiga expiar seu pecado. Moshe voltou a Adonai e disse: por favor, este povo cometeu um pecado terrível. Fizeram para si um Deus de ouro. Ah, se tu lhes perdoasses o pecado! No entanto, se não o desejares, então, imploro-te, risca-me do teu livro que escreveste. Adonai respondeu a Moshe: os que pecaram contra mim são os que eu riscarei do meu livro. Vá agora e leve o povo ao lugar que eu disse a você. Meu anjo irá à sua frente. Mesmo assim, virá o tempo da punição, e então eu os punirei por seu pecado. Adonai feriu o povo com uma praga, porque eles fizeram o bezerro, aquele que Aharon moldou. Shemot 33. Adonai disse a Moshe: saia você e o povo que você trouxe da terra do Egito. Siga adiante, na direção da terra que jurei a Abraham, Isaac e Jacob. Eu a darei a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente e expulsarei o Canaane, o Amorri, o Iti, o Pirisi, o Ivi e o Ivusi. Vocês se dirigirão a uma terra em que sobejam leite e mel. No entanto, eu mesmo não irei com vocês, pois são um povo teimoso, a tal ponto que eu os poderia destruir pelo caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, começou a lamentar, e não usaram mais seus ornamentos. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu subisse com vocês por apenas um instante, os exterminaria. Agora, tirem seus ornamentos, e então decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no monte Oref, em diante, o povo de Israel tirou seus ornamentos. Moshe pegava a tenda e armava fora do acampamento, bem longe dele. Ele a chamou de tenda do encontro.
Quem desejasse consultar Adonai saía à tenda do encontro fora do acampamento. Sempre que Moshe ia à tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada homem à porta de sua tenda, e observava Moshe até ele chegar à tenda. Quando Moshe entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia sobre a tenda e parava à sua entrada, e Adonai falava com Moshe. Quando todo o povo viu a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, eles se levantaram e se prostraram, cada homem à porta de sua tenda. Adonai falava com Moshe, face a face, como um homem fala com seu amigo. Em seguida, ele voltava ao acampamento, mas o jovem que era seu ajudante, Yehoshua, o filho de Nun, não saía de dentro da tenda. Moshe disse a Adonai, vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, tu não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Mesmo assim tu disseste, eu o conheço pelo nome e também você encontrou favor em meus olhos. Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em seus olhos, mostra-me teus caminhos, para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continua considerando esta nação, teu povo. Adonai respondeu, tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Moshe respondeu, se tua presença não estiver conosco, não nos faças partir. Pois de que outra forma se saberá que encontrei favor em teus olhos, eu e teu povo, senão indo tu conosco? Isso é o que nos distingue, a mim e a teu povo, de todos os outros povos da terra. Adonai disse a Moshe, também farei o que me pediu, pois você encontrou favor em meus olhos e eu o conheço pelo nome. Moshe, no entanto, disse, imploro-te que me mostres a tua glória. Ele respondeu, farei toda a minha bondade passar diante de você, e em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. Além disso, usarei de favor com quem eu quiser, e mostrarei misericórdia a quem eu quiser. Entretanto, meu rosto, ele continuou, você não pode ver, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida. Eis, ele disse, um lugar próximo de mim. Fique sobre uma rocha. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei em uma fenda da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Então removerei minha mão e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. Shemot 34. Adonai disse a Moshe, corte 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. Eu inscreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas quebradas por você. Esteja pronto pela manhã. Você deverá subir ao monte Sinai e apresentar-se a mim no cume da montanha. Ninguém deve subir com você, e ninguém deve ser visto em nenhum ponto da montanha. Não permita que nem os rebanhos nem o gado pastem diante da montanha. Moshe cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então levantou-se bem cedo, subiu ao monte Sinai com as 2 tábuas de pedra nas mãos, como Adonai lhe ordenara. Adonai desceu em uma nuvem, colocou-se perto dele e ali pronunciou o nome de Adonai. Adonai passou diante dele e anunciou, Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. Adonai é Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade. Ele mostra graça à 1000ª geração, perdoa as ofensas, os crimes e os pecados, entretanto não isenta a culpa, e faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles, até pela 3ª e 4ª gerações. De imediato, Moshe curvou a cabeça até o solo, prostrou-se e disse, se eu encontrei favor em teus olhos, Adonai, então, por favor, que Adonai vá conosco, apesar de eles serem um povo teimoso, e perdoa nossas ofensas e pecados, e toma-nos como tua posse. Ele disse, eis que estou fazendo uma aliança, farei diante de seu povo maravilhas tais, que nunca foram realizadas sobre a terra ou em nenhuma nação.
Todo o povo à sua volta verá a obra de Adonai. O que eu vou fazer por intermédio de vocês será assombroso. Observe o que ordeno a você fazer hoje. Eis que expulsarei à frente de você o Emorri, o Kenaane, o Iti, o Pirzi, o Ivi e o Ivusi. Tome o cuidado de não estabelecer nenhuma aliança com o povo que vive na terra para onde você vai, para que eles não se tornem uma armadilha dentro de suas fronteiras. Em vez disso, deve demolir seus altares, esmagar suas colunas e cortar seus postes sagrados, pois você não deve se curvar a nenhum outro Deus, pois Adonai, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Não faça nenhuma aliança com o povo que vive na terra. Ele fará você se desviar ao seguir seus deuses e oferecer-lhes sacrifícios. Eles o convidarão para unir-se a eles quando comerem seus sacrifícios, e você tomará entre as filhas deles mulheres para seus filhos. As filhas deles se prostituirão com os deuses deles e farão seus filhos agirem da mesma forma. Não molde para si deuses de metal. Guarde a festa da Matzah, comendo a Matzah como eu ordenei a você, durante 7 dias no mês de Aviv, pois foi no mês de Aviv que você saiu do Egito. Todo o primeiro a sair do ventre é meu. De todo o seu gado, separa para mim o macho, o primogênito do gado e do rebanho. Você deve resgatar o primogênito de um jumento com um cordeiro. Se você não resgatá-lo, quebre-lhe o pescoço. Resgate todo o primogênito de seus filhos. Ninguém deve aparecer diante de mim de mãos vazias. Trabalhe durante 6 dias, mas no 7º dia você deve descansar. Descanse mesmo no tempo de arar e na época da colheita. Guarde a festa do Shavuot, com a produção dos primeiros frutos da colheita de trigo, e a festa da colheita na virada do ano. 3 vezes ao ano, todos os seus homens devem comparecer diante do Senhor, Adonai, o Deus de Israel, pois eu expulsarei as nações à sua frente e expandirei o seu território. E ninguém cobiçará sua terra quando subir para apresentar-se diante de Adonai, seu Deus, 3 vezes ao ano. Não ofereça o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, e o sacrifício da festa de Pessar não deve ser deixado até amanhã. Leve as melhores primícias de sua terra à casa de Adonai, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. Adonai disse a Moshe: registre estas palavras, porque elas são os termos da aliança que eu estabeleci com você e com Israel. Moshe esteve ali com Adonai 40 dias e 40 noites, tempo em que ele não comeu alimentos nem bebeu água. Adonai escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moshe desceu do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho na mão, ele não percebeu que a pele de sua face emanava raios de luz, como resultado de sua conversa com Adonai. Quando Aharon e o povo de Israel viram Moshe, a pele de sua face brilhando, sentiram medo de se aproximar dele. No entanto, Moshe os chamou. Então Aharon e todos os líderes da comunidade aproximaram-se dele e Moshe falou com eles. Mais tarde, todo o povo de Israel aproximou-se e ele lhes transmitiu todas as ordens que Adonai dissera no monte Sinai. Assim que Moshe terminou de falar, cobriu a face com um véu. Quando ele ia diante de Adonai para falar-lhe, retirava o véu até sair. Quando saía, falava ao povo de Israel o que lhe fora ordenado. Entretanto, assim que o povo de Israel via a face de Moshe, que a pele da face de Moshe brilhava, ele colocava o véu de volta sobre sua face, até ir outra vez para falar com Adonai. Haftará para a Parashá 21. Melachim Aleph 18. Passou-se um longo tempo. No 3º ano, a palavra de Adonai veio a Eliyahu: vá, apresente-se a Achaf. Eu derramarei chuva sobre a terra. Quando Eliyahu foi e se apresentou a Ahav, a fome em Shamrom era devastadora. Achav chamou Ovadiah, que estava encarregado do palácio. Ovadiah temia muito a Adonai. Por exemplo,
Quando Izebel estava exterminando os profetas de Adonai, Ovadiah reuniu 100 profetas e os escondeu em suas cavernas, 50 em cada uma, e supria-os com comida e água. Ahav disse a Ovadiah: vá por toda a terra, verifique todos os riachos e rios, talvez descubramos pastos em algum lugar, de maneira que possamos manter os cavalos e as mulas vivos e não percamos todos os animais. Para isso, eles dividiram o território que iriam percorrer. Ahav foi por um lado e Ovadiah foi por outro. Ovadiah estava na entrada quando, de repente, Eliahu o encontrou. Ele se ajoelhou diante do profeta e disse: És tu mesmo, meu senhor Eliahu? O profeta respondeu: Sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor que Eliahu está aqui. Ovadiah replicou: Em que tenho pecado para que me entregues nas mãos de Ahav, para que ele me mate? Assim como Adonai, teu Deus, vive, não há nenhuma nação ou reino em que meu Senhor não tenha mandado procurar por ti, e em cada reino ou nação onde eles disseram: Ele não está aqui, meu Senhor os fez jurar que não tinham te encontrado. Agora tu me dizes: vai e diga a seu Senhor que Eliahu está aqui. Assim que eu partir, o Espírito de Adonai te levará para algum lugar que eu desconheço, de maneira que quando eu retornar e disser a Arshav, e ele não te conseguir encontrar, ele me matará. No entanto eu, este teu servo, tenho adorado Adonai desde a minha juventude. Não ouviste acerca do que eu fiz quando Izebel matou os profetas de Adonai? Como eu escondi 100 dos profetas de Adonai em cavernas e os supri com comida e água? Agora tu dizes: vai e diga a seu senhor que Eliahu está aqui, ele me matará. Disse Eliahu: como vive Adonai a quem sirvo, hoje eu me apresentarei a ele. Então Ovadiah foi, encontrou Ahav e narrou-lhe o que acontecera. E Ahav foi para se encontrar com Eliahu. Quando Ahav viu Eliahu, lhe disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Você sim tem feito isso. Você e a casa de seu pai por abandonar as mitzvot e seguir os Baalim. Agora ordene a todo Israel que se reúna diante do Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ashrar, que comem à mesa de Izebel. Ahav enviou a palavra a todo o povo de Israel e reuniu todos os profetas no Monte Carmelo. Eliahu pôs-se diante do povo e disse: por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás entre duas posições? Se Adonai é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não lhe respondeu nenhuma palavra. Então Eliahu disse ao povo: apenas eu, sou o único profeta de Adonai, o que resta, enquanto os profetas de Baal são em número de 450. Deem-nos 2 novilhos, e eles podem escolher qual dos novilhos querem para eles. Deixem que o cortem em pedaços e o coloquem sobre a lenha, mas não ateiem fogo sobre ele. Eu prepararei o outro novilho, o colocarei sobre a lenha, e não lançarei fogo sobre ele. Então vocês clamarão ao nome de seu Deus, e eu clamarei pelo nome de Adonai, e o Deus que responder com fogo, que ele seja Deus. Todo o povo respondeu: boa ideia, concordamos. Eliahu disse aos profetas de Baal: escolham um novilho para vocês e preparem-no primeiro, pois há muitos de vocês. Depois clamem ao nome de seu Deus, mas não ateiem fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, prepararam-no e começaram a clamar pelo nome de Baal, desde a manhã até metade do dia. Baal, responde-nos! Entretanto, nenhuma voz era ouvida, e ninguém respondia, conforme eles ficavam pulando em volta do altar que tinham feito. Por volta do meio-dia, Eliahu começou a ridicularizá-los. Gritem mais alto! Afinal, ele é Deus, não é? Talvez ele esteja meditando, ou esteja ocupado, ou de viagem, ou talvez esteja dormindo, e vocês precisam acordá-lo.
Os profetas de Baal gritaram mais e mais alto e batiam neles mesmos com espadas e facas, como era de costume, até que o sangue se esvaísse. Já era tarde. Eles foram e continuaram profetizando em transe até o momento das oferendas da tarde. Nenhuma voz, porém, veio até eles. Ninguém respondeu. Ninguém deu nenhuma atenção. Então Eliarro disse a todos: venham comigo. Todos foram com ele e ele preparou o altar de Adonai, o qual tinha sido destruído. Eliarro tomou 12 pedras, representando o número das tribos dos filhos de Jacov, a quem a palavra de Adonai tinha vindo dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras, ele construiu um altar no nome de Adonai, cavou uma valeta ao redor do altar, larga o bastante para serem colocadas 2 medidas de sementes. Preparou a lenha, cortou o novilho e colocou-o sobre ela, e disse: encham 4 jarros de água e despejem sobre a oferta queimada e a lenha. Então eles obedeceram. Façam novamente, ele disse. E eles fizeram novamente. Façam uma terceira vez, e ele disse. E fizeram pela terceira vez. A água escorreu em torno do altar e encheu toda a valeta. Quando era tempo da oferenda da tarde, Eliarro, o profeta, aproximou-se e disse: Adonai, Deus de Abraham, Itzhak e Israel, que hoje fique bem claro que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso pela tua palavra. Ouve-me, Adonai. Ouve-me de maneira que este povo possa saber que tu, Adonai, és Deus, e que estás fazendo o coração deles voltar-se para ti. Então o fogo de Adonai desceu e consumiu a oferta queimada, a lenha, as pedras e o solo, e secou a água da valeta. Quando todo o povo viu isso, eles caíram com o rosto em terra e disseram: Adonai é Deus! Adonai é Deus! Eliarro disse a eles: prendam os profetas de Baal, não deixem que nenhum deles escape. Eles os perseguiram e Eliarro os trouxe para o Vade Kishon, e ali os matou. Então Eliarro disse a Arshav: levante-se, coma e beba, pois ouço o barulho de uma chuva forte. Arshav foi comer e beber enquanto Eliarro se foi para o alto do Carmelo. Ele se ajoelhou com o rosto entre os joelhos. Agora, disse ele ao seu servo, suba e olhe em direção ao mar. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Eliarro lhe disse: vá novamente. Na 7ª vez o servo falou: agora há uma nuvem vindo do mar, mas não é maior que a mão de um homem. Eliarro disse: vai e fale a Arshav. Prepare a carruagem e vá embora da montanha antes que a chuva o impeça. Pouco tempo depois, o céu escureceu com nuvens e ventos e uma forte chuva começou a cair. Enquanto Ahav, em sua carruagem, seguia para Israel, e a mão de Adonai estava sobre Eliarro, e ele, prendendo sua capa, correu à frente de Ahav até a entrada de Israel.